Eu morava em Aracaju, sabe? E essas pessoas que não tinham muito o que fazer, saía do colégio, que eu estudava de manhã, e à tarde não tinha muito o que fazer, e eu ficava pela rua, pela pracinha, na pracinha lá que tem no Santo Dumont, chamada Pracinha Ulisses Guimarães. E aí então me veio na cabeça, saindo dar uma voltinha. E passando numa casa, eu vi um monte de gente lá, as pessoas chorando. E eu cheguei perto daquelas pessoas assim, de repente uma mulher veio pra cá chorando, porque fulano morreu, porque fulano morreu, meu Deus. E eu me aproximei e comecei a chegar perto daquela pessoa. E chegou um ônibus, um monte de gente, chegou um ônibus e como todo mundo começou a entrar no ônibus, aquele negócio todo para levar o defunto finado pro enterro. E eu entrei no meio também. Eu disse, não estou fazendo nada mesmo, vou entrar aqui no meio desse povo aqui e vou ver para onde é que esse ônibus vai. E aí peguei o ônibus e fui para o enterro dessa pessoa que eu nem sabia quem era. Só sei que tinha morrido. Então, e aí não é que eu fui pro enterro, cheguei lá no. Esse enterro foi dentro de Aracaju mesmo, dentro da cidade, então eu fui pro enterro, chegando lá, desci do ônibus, o pessoal foi ao caixão, entregando o caixão lá, derrubando o caixão, enfiando o caixão no buraco e tal. E eu ali só olhando o pessoal chorando, vinha um chorava, outro não chorava, ficava quieto. E eu ficava quieto também, não tinha porque chorar, não conhecia nem quem morreu. E isso veio na minha mente, não? Procurar pessoas que estavam mortas, pessoas que tinham morrido, pra ir pro enterro, sem saber nem quem era, mesmo assim, né? De Veneza, na doida. Então, uma linda tarde, isso já no final de semana, eu vi um pessoal dizendo que fulano de tal tinha morrido na rua tal. Eu não sabia nem qual era a rua. Você quer ir lá no Santo Dumont, depois da pracinha. Eu peguei e fui para essa rua. Chego lá, um monte de gente. Mais uma vez, eu tava de bermuda, de chinelo. Do jeito que eu tava, eu entrei no ônibus e fui. Nem sabia para onde acho desse ônibus ia. E não é que peguei a estrada e saindo de Aracaju e eu já ficando preocupado, eu tinha, sei lá, 12, 11, 12 anos, e já fiquei preocupado porque não sabia para onde esse ônibus ia. E eu fui, peguei e fui. O ônibus foi direto para uma cidade chamada Aquidabã, uma cidade que eu nunca tinha ido, lá no meio, perto do sertão já de Sergipe. E eu chegando lá na cidade, o pessoal descendo e eu ali com medo, sem conhecer a cidade, o que é que eu vou fazer aqui, umas pessoas chorando. E eu fingi que estava meio ali triste, ali com aquela carinha de... Sim. Não tinha tristeza, coisa nenhuma, não sabia nem quem era mesmo que morreu. Mas eu fui pro enterro, e aí peguei o pessoal desceram do ônibus, o ônibus ficou numa praça assim, desceram pro cemitério, pegava uma rua assim, descia uma ladeirinha, subia a outra. E quando o pessoal entrou no cemitério, umas pessoas começaram a rodear o caixão, aquelas aí, ai, porque morreu, mas meu Deus, mas porque era tão bom. E ali, não conheço, né? Morreu porque tinha que morrer mesmo. E eu ficava ali só na expectativa. Se esse pessoal vier de lá pra cá, eu corro na frente pra não perder o ônibus. Já vai que eu fique aqui nessa cidade, aí tô lascado aqui, não sei onde é que eu tô mesmo, lá no fim do mundo, onde o Júlio perdeu as botas. Então, quando a primeira pessoa começou a sair do cemitério, eu corri atrás e fui pro ônibus. Então, eu era o primeiro a entrar no ônibus, né? Chegou no ônibus, já estava lá, eu era o primeiro a entrar no ônibus. Entrei no ônibus, fiquei esperando o pessoal com a fome desgraçada, com sede, com não tinha nada para comer mesmo, não tinha dinheiro, não tinha nada, não conhecia ninguém. O pessoal saía do cemitério, passava numa lanchonadinha, comia uma coisa e ficava lá com a cara de beijo só olhando. Fome. Mas fazer o quê, né? Pelo menos estou passeando. Então voltamos para casa. E eu comecei a gostar da coisa. Outra vez, já na Copa, já de 98, não lembro mais qual foi a Copa, fiquei sabendo que o cara tinha morrido. Pronto, no outro dia de manhã, cedinho, já estava na casa dele, sem saber nem quem era. Cheguei lá, o pessoal tudo chorando na porta, e eu fiquei na porta também, e ficava quietinho ali, triste ali, já esperando o ônibus. Eu quero ver o ônibus. Quando o ônibus chegar, eu sou o primeiro a entrar. E demorou um pouquinho, umas 10 horas da manhã, chegou o ônibus aqui, entrei no ônibus. Só que nesse dia tinha aula. E eu nem lembrei da aula, já fui direto, entrei no ônibus e fui para o interior. E foi novamente para o interior de Ribeirópolis, lá depois de Itabaiana, não sei lá onde fica lá naquele. Chegando lá em Itabaiana, em Ribeirópolis, desceu do ônibus, todo mundo foi para o cemitério. Nesse dia não tive coragem de entrar no cemitério, porque o cemitério era bem distante do ônibus, e eu digo, se eu for, vai que eu vá lá e o ônibus sai e eu fique. Então eu desci um pouquinho ali, como todo mundo fazia que ia pro cemitério, eu voltei, entrei no ônibus e fiquei lá, só olhando, né?
olhei a cidade e tal, dava uma saidinha aqui, dava uma voltinha no ônibus, na pracinha ali, mas sempre no primeiro que vinha eu já entrava no ônibus, já era o primeiro a entrar no ônibus. Fiz isso umas 10, sei lá, umas 10 vezes mais ou menos, eu não lembro. Eu sei que toda pessoa que morria lá na vizinhança, eu tava o primeiro lá entrando no ônibus pra ir. E virou mais um turismo, né? Um turismo funerário, né? Acho que umas 3 vezes eu fui pro interior, que eu nem sabia para que interior era, eu sei que eu pegava um ônibus e tava viajando pro interior. E os outros foi tudo dentro da cidade mesmo, era só para ter o prazer de entrar no ônibus e dar uma volta pela cidade, ir pro cemitério, chegar lá ver um monte de gente chorando, eu ficar ali triste no pé do ônibus sem querer chorar também, e depois eu voltava. Mas é assim mesmo, a vida é assim, uns morrem e outros riem, e eu fico aqui rindo também, e fazer o quê?